Começando. Ainda bem que não grava os bastidores, né? Eu fiquei decepcionado. Eu fui assistir o vídeo esperando ver a hora que a gente fazia as piadas e não apareceu hoje ninguém no vídeo. Só eu. Ah, que bom! Assim vocês não vão ser processados. O pessoal nem sabe o que vocês querem. Não, um dia talvez dá para eu comprar um microfone daqueles foda. Que aí dá para pega a minha voz, pega a voz de vocês, mas pegava. É que eu tô usando meu microfone velho. Aí, enfim, tá, mas enfim. Então, na aula passada a gente viu categorias, a definição, categorias, alguns exemplos. Só um adendo, eu tô achando que minha letra melhorou, mas enfim. Eu acho que é porque eu tô vendo muito as lousas do José Vitor, que é um professor da UFES, que ele agora tá usando o Instagram, e aí ele fica tirando foto das lousas dele só para se exibir. E porra, são umas lousas que você olha assim de primeira, parece que, ele tá projetando isso de um tech. Cara, o somatório dele, tipo, parece que ele faz com régua, assim, tipo, vai se fuder, mas enfim. E aí, não sei, talvez entrou no meu subconsciente que eu devia tentar fazer uma letra um pouco melhor. Mas tá, então... Eu falei com o Wesley hoje, conversando um pouco sobre a banda. Aí eu sugeri você, ele falou que é ótimo pensando, eu falei, você sugeriu o Daniel. Aí as sugestões dele foram, se a gente chamar o Daniel, pode chamar o da banda, não dá pra ser Daniel podcast. Tá, enfim. Tá. Então, categoria é um negócio que tem objetos que a gente pensa como sendo pontinhos, com setas que a gente pensa como sendo setas, e que você pode fazer composições que têm identidades e coisas do tipo. E a gente viu alguns exemplos na aula passada, e aí hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Como acontece sempre nas minhas disciplinas abstratas, essa disciplina vai estar começando bem levinha, mas eventualmente ela vai falar, como que a gente chegou aqui? Mas então, eu não estou com a mínima pressa para fazer ela ficar horrível, porque eu sei que ela pode ficar. Tipo finalzinho de curva. Uma coisa que eu não falei é que curvas algébricas ficou muito pesado. Mas esse negócio de categorias é legal para quem gosta de ser chato. Porque assim, você tem o aspecto de linguagem, que é assim, tem esse montão de coisa que outras pessoas já fizeram e você pode reescrever essas coisas como negócio de teoria de categorias. E tem o aspecto de teoria, que é você você desenvolver resultados sobre categorias abstratas e depois aplicar e tal. E esse aspecto de linguagem é muito divertido, porque quase sempre quando você vai em algum seminário, palestra, alguma coisa assim, que alguém que não é de categorias está apresentando, e tem gente de categorias assistindo, aí a pessoa levanta a mão e... Mas isso aí que você está falando não é só tal coisa num contexto categórico, assim, assado? Tipo, sei lá, tem regra da cadeia, derivada da composta é igual a você fazer derivada da f no ponto, composta com a derivada, tem a regra da cadeia lá. Aí alguém fala, não, mas isso aí só está dizendo que a derivação é um funtor de não sei aonde, não sei aonde. Não é isso. Tipo, e é uma coisa que irrita muito quem não é da área, e eu acho que as pessoas de categorias fazem só para espizinhar, tipo, mas isso aí não é só isso. Então, assim, é legal aprender isso para encher o saco das pessoas. Tá? Então,
Hoje eu vou aumentar um pouco o arsenal de vocês para encher o saco das pessoas. A primeira coisa que o assunto hoje vai ser isomorfismos e funtores. Os isomorfismos vão ser aquilo que vocês imaginam que é. Os funtores vão ser coisas que talvez vocês imaginem o que é, mas mesmo quem não imagina já viu. E depois que vê, é o que tinha que ser mesmo, tá? Mas o isomorfismo, a gente tem um problema para tentar definir isomorfismo a princípio, que é assim, quando a gente está em grupos, por exemplo, em geral é comum você definir, um homomorfismo de grupos é um isomorfismo se ele for bijetor. Aí você vai, em algum momento prova, a inversa de um isomorfismo é um isomorfismo. Mesma coisa com transformação linear. Quando uma transformação linear é isomorfismo? Quando ela é bijetora. Aí tem um exercício lá que você vai e prova que a inversa de uma transformação linear é uma transformação linear. Acontece que aqui, quando a gente vai falar de categoria, as únicas coisas que a gente tem acesso para descrever as coisas são os objetos e as setas. Não tem como eu pegar uma seta dessa forma, de A para B, e dizer, essa seta é bijetora. Porque para eu dizer que a função, primeiro que eu estaria assumindo que ela é uma função. A gente já viu que não precisa ser. Segundo, que se fosse uma função, eu ia ter que dizer que ela é injetora, mas para eu falar o que é uma função sem injetora, eu tenho que entrar nos elementos do A. Eu tenho que abrir essa informação. Quem é o A? Eu tenho que abrir ele para ver os elementos dentro dele. E aí eu falo, a função, se ela sair de dois caras diferentes, a imagem vai em caras diferentes. Mas para isso eu tenho que saber quem são os elementos do A. E aqui eu não tenho acesso a essa informação. A gente está olhando muito de longe. Então a gente só tem acesso a isso aqui. O que é a seta? A seta é a seta. A seta é isso aqui. Então, o que a gente usa para definir isomorfismo em categoria é o que, em geral, nas disciplinas introdutórias de álgebra, é um teorema. Não é uma definição. Então vai ser isso aqui. Dados objetos Azinho e Bzinho numa categoria C, diremos que A e B são C isomorfos ou só isomorfos, se a categoria C estiver clara, mas eles são C isomorfos se existirem setas F de A em B e G de B em A, tais que F bola G é igual a seta identidade do objeto B e G bola F é igual a seta identidade do objeto A. Então a gente pede duas setas, então elas já são setas na categoria, e a gente pede que as duas compostas possíveis deem a identidade correspondente. Então veja que se você vai para a teoria de grupos, você está dizendo que um grupo é isomorfo a outro, se tem um homomorfismo de grupos de um para outro e do outro para um, tal que as compostas desses isomorfismos dão a identidade. No final das contas, você já sabe que isso vai ser equivalente ao que vocês aprenderem em teoria de grupos, mas eu quero chamar a atenção é que aqui a gente é forçado a definir dessa forma.
porque a gente não tem acesso a mais informação, tá? Antes de dar exemplos, só observar aqui duas coisas. Primeiro, uma anotação. Neste caso, F e G a gente xinga são xingados de ser isomorfismos. Isomorfismos. Então, quando que uma seta é um isomorfismo? Quando existe uma outra seta na direção oposta, tal que as duas compostas dão identidade. Observação: se F é C. E assim, a gente vai ser muito econômico. Isomorfismo. Iso. É tudo amigo, tudo íntimo. Com siso. Seiso. Qual que é o contrário da forca? Que tem, quando eu faço a forca, quando a pessoa fala uma merda, mas esse é o contrário. É uma comerda. É uma merda na categoria oposta. Seria uma coforca. Eu não sei. Eu tenho que pensar o que seria o contrário da. Não, mas uma coisa boa. Eu vou desenhar uma forca com ela segurando a forca. Então. Ela segura a alavanca. De executar da carrasco. Isso. Então, a gente vai chamar de siso. Então, eu não sei desenhar. Se eu soubesse desenhar, eu faria isso. Se uma setinha F é isomorfismo, então é única a seta G como acima. Então, em outras palavras, isto é, se eu tenho a seta F de A para B, e tanto G quanto G' saem de B em A, são tais que F bola G é igual a F bola G', é igual a identidade de B, e G bola F igual a G' bola F, igual a identidade de A'. Então, G é igual a G'. A gente foi para um ambiente super geral, mas esse comportamento de que a inversa é única ainda se mantém. Vocês têm palpite de como provaria? Tipo, mesma demonstração de grupos? Tipo, você quer... É como se estivesse em grupos, ó. A diferença é que agora a gente vai ter dois jeitos de abordar. A gente vai poder abordar algebricamente e vai poder abordar via diagramas. Diagramaticamente. Tá, vai. Nem sei se existe essa palavra, agora existe. Tá? Algebricamente, você tem a seta G, tem a seta G', quer mostrar que essa é igual a essa. Finge que você sabe álgebra de grupos. G é igual a G bola composta com a identidade desse lado. Desse lado,
tem que ser a identidade. O G sai de B, então tem que ser a identidade de B. A seta identidade, eu posso expressar ela como sendo F bola G'. Então aqui fica G bola F bola G'. Composição numa categoria associativa. Esse parênteses vai andar para cá. Isso aqui vai ficar assim. G bola F bola G'. Isso agora é a identidade no objeto A composto com G' e isso é G'. É a mesma demonstração de grupos. Agora, via diagramas, o que está acontecendo é você está com a seta G. Você sabe que tem a seta identidade do B. E se eu componho desse lado com isso, nada acontece. Então a seta G é a mesma coisa que fazer primeiro isso e depois isso. Então esse diagrama comuta, por assim dizer. Agora, sair daqui e vir para cá pela identidade é a mesma coisa que sair do B e ir para o A pela F. Opa, desculpa. Isso. Do B pelo A pela G', exatamente. E depois voltar para cá pela F. Então, e isso, então, é como se tivessem 3 diagramas. Eu tenho esse, depois eu fico com esse, depois eu fico eu vou tirar essa aqui para ficar com menos excesso. Então, isso é a mesma coisa que essa composição, que é a mesma coisa que essa composição, só que sair daqui, vir para cá, assim, eu posso, em vez de compor essas duas primeiro, eu posso compor essas duas no final. Só que aí essas duas no final, fica assim, aqui está o G', aí aqui foi a F, eu vou reescrever a mesma coisa, mas era só para dizer que isso aqui agora virou a identidade de A. E compor G' com a identidade dá a G'. Então a seta G é igual a seta G'. É o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, só que de uma forma um pouco mais visual. Tá? Claro que a gente poderia ter, em vez de começar fazendo identidade aqui, fazendo identidade aqui. Não ia fazer diferença. Tá? Mas tudo bem? Tranquilinho. Isso realmente pegar o que vocês já sabem fazer e jogar fora informação que não precisava. Boa! Esquematicamente. É mais profissional. Carrasco tá foda hoje. Esquematicamente. Muito obrigado. Diagramaticamente. Eu inventei uma palavra. Tá. O único número que apareceu até agora é o 1. E ele nem tá com. E nem o 1, na verdade. A professora de humanos pegou um plano de matemática é só número em matemática, é só número. Aquele meme do arroz. Eu não quero ver matemática, não, porque eu não sei. Mas matemática é só letra.
A não ser no cartão. Bom, aqui então a gente vai combinar de denotar essas Gzinha de F-1. É inverso. Então, quando existe, a gente tem o direito de denotar por uma simbologia que depende só da F, já que é única. Né? Então, tudo bem? Tá bom. Exemplos. Pô, tem um monte, eu não vou abrir todos em detalhes. Mas é um monte, assim. Então, exemplos. Eu nem... Oi? Desculpa. Com certeza é mais de um. Com certeza é mais de um. Ó, em sets, na categoria dos conjuntos, objetos são conjuntos, setas são funções, os isomorfismos, ser isomorfismo é a mesma coisa que ser bijetora. Porque uma função entre dois conjuntos é bijetora somente se a inversa dela também é uma função. Então, você tem o isomorfismo na categoria dos conjuntos é dizer que a função é bijetora. Nos grupos, na categoria dos grupos, isomorfismo é igual a morfismo de grupos bijetor. Em categoria dos anéis, espaços vetoriais, vect sobre um corpo K, etc. Vai ser isomorfismo, vai ser um morfismo daquela estrutura que também é bijetora. Em geral, uma categoria formada por estruturas algébricas e morfismos entre essas estruturas e morfismos numa categoria formada por estruturas algébricas e morfismos entre essas estruturas, isomorfismo é igual a morfismo bijetor. Isso é uma coisa típica de categoria que é dada por uma estrutura algébrica, tá? Inclusive, se alguém quiser explicar isso aqui um dia, dá um bom seminário. Como assim? O que é uma estrutura algébrica em geral? Então, só para dar uma ideia muito rápida, você vai ter que ter uma função ômega que sai de um conjunto de símbolos e vai num conjunto N, e que para cada símbolo Szinho manda num número, vou chamar de A essa função. AS, que vai ser a aridade da operação, a aridade do símbolo. Uma estrutura do tipo A vai ser uma estrutura que para cada símbolo tem uma operação daquela aridade, não sei o quê, e aí você pede que um morfismo entre essas estruturas seja
uma função que preserva, etc. Eu posso colocar, eu vou colocar no Classroom só uma ideia geral um pouco mais explicadinha. Se alguém quiser fazer um seminário um dia, já fica aí uma coisinha legal para fazer. Tá? Em espaços topológicos, isso aqui já dá pau. Isomorfismo, você não precisa que uma função contínua bijetora não precisa ser um isomorfismo nessa categoria, que vão ser os homeomorfismos. Mas nessa categoria, isomorfismo é a mesma coisa que homeomorfismo. Então é uma função contínua bijetora cuja inversa também é contínua. Então, isomorfismo está pegando essa ideia aqui. Eu acho que eu não dei um nome para essa categoria na aula passada, mas dá para pensar lembra que as setas eram matrizes, objetos eram números naturais? Os isomorfismos, nessa aqui, os isomorfismos são matrizes com determinante diferente de zero. Aqui eu estou só usando álgebra linear, porque se a composta era produto de matrizes e a identidade era matriz-identidade, ser um isomorfismo é ser uma matriz que tem uma outra matriz que eu posso multiplicar dos dois lados, então ela tem que ser quadrada, e aqui dá identidade e aqui dá identidade. Então é ser uma matriz invertível. Da álgebra linear a gente sabe que é invertível se somente ser determinante diferente de zero. Então, tem esse exemplo. Outro. Agora esse aqui Vou colocar aqui uma categoria em que toda seta é isomorfismo. É isomorfismo. É chamada de grupoide. É um nome engraçado de uma categoria, né? Grupoide. Aí você fala, porra, isso parece grupo, por que alguém ia chamar uma categoria onde toda seta é isomorfismo? Porque aí isso é divertido. For fun. Grupo. Você sabe definir o que é grupo de um jeito que assusta qualquer pessoa? Inclusive, talvez eu faça isso em álgebra 2. Grupo é um grupoide com apenas um objeto. Inclusive tem um livro muito famoso de álgebra, que é tipo uma bíblia de álgebra, chama Álgebra Chapter Zero. É do Álgebra Chapter Zero. É do Paulo. Eu não lembro se é Paolo ou alguma coisa assim, ou Paulo, vou só colocar o sobrenome. Aluf. E eu acho que é com 2 Fs.
É um livro de álgebra, ele quer ensinar álgebra básica, também quer ensinar álgebra elementar, intermediária, avançada, mas ele começa com categorias. Ele faz categorias primeiro, para daí falar de grupos, anéis, não sei o que, não sei o que. E quando ele vai definir grupo pela primeira vez, ele coloca, grupo é um grupóide com apenas um objeto. Aí ele fala, ok, vamos definir do jeito certo agora. Hã? É Paolo? Eu escrevi Paulo, mandaram o Paulo Maluf. Não, mas é, Paulo Maluf. Eu não, mas tá certo a Luffy, né? A Lufi tá certo. Então, É Paulo. é Paolo, porque, né? Paolo Alufi. O livro é legal, assim, é legal. Inclusive, o capítulo onde ele introduz categorias, ele está no Classroom. Por causa desse capítulo de categorias. Se quiserem usar ele, é interessante. Mas ele vai definir grupo. O que é grupo? Grupo é um grupóide com apenas um objeto. Estranho. Não parece que faz sentido, mas veja só. Seja G o seu grupo favorito. Não importa qual seja. Certo? Vamos definir C de G, vai ser a categoria que vai ser um grupóide de um objeto só. Então, seja G a categoria que tem isso aqui como objeto e os elementos de G são setas. Os elementos de G como setas. Composição vai ser igual à operação de G. Então, a ideia é essencialmente que eu tenho um objeto aqui que, de certa forma, o seu grupo não sabe que esse objeto existe, mas aí você vai e pega a seta, os elementos do grupo, você vai usar para dar nome para setas. Então, vamos pensar, G, meu grupo favorito aqui na aula é o Z2, porque eu tô com preguiça. Então, ele tem o 0 barra, a barra é em cima. É que eu estava mexendo com umas coisas de função, onde a função nula, o 0 é embaixo. Boa parte de álgebra programar recurso. A gente tem que tomar cuidado para não forçar a barra. Sim. Desculpa, foi muito ruim. Não, isso porque essa piada é essencial quando você vai mexer com quociente de quociente de quociente de quociente, vários quocientes. Aí você vai uma barra em cima da outra barra, em cima da outra barra, vai forçar a barra, né? Você coloca uma barra só. Mas enfim, aqui então eu tenho duas setas. Eu tenho essa seta, que é a seta do 0 barra, e eu tenho essa seta, que é a seta do 1 barra. Então, eu posso fazer, e aí aqui vamos pensar com soma a operação. Então eu posso fazer o 0 barra com 0 barra, dá ele mesmo. Posso fazer o 0 barra com 1 barra, então compondo dá ele. Questão de associatividade, como a composição é a operação de G, a composição é associativa, eu já tenho aqui o elemento neutro, tudo certo? Se eu fizer esse composto com ele duas vezes, dá esse aqui, é isso. Agora, se quiser
fazer se quiser pensar em G como sendo R com a soma, você vai imaginar que para cada número real, você tem uma setinha aqui. Infinitas setas. E aí o que é você compõe uma seta com outra, vai dar a seta correspondente à soma daquelas coisas. Então, e é um grupoide, porque toda seta, se eu estou aqui com esse elemento aqui no grupo, eu sei que com essa seta que é um elemento do grupo, eu sei que tem essa seta aqui, que é o x a menos 1, que quando eu componho dá a identidade, que é o elemento neutro da composição. Então, categorias onde todas as setas são isomorfismos, elas lembram grupos, por causa disso. E lembram tanto grupo que quando você pega uma que tem um objeto só, é um grupoide. Aquela última categoria que eu defini na última aula, que você pega classes de equivalências de caminhos a menos de homotopia, isso aqui é uma seta, se eu inverto ela, se eu inverto a orientação, eu tenho uma que quando eu compor vai dar o caminho constante, que é o elemento neutro, que é a identidade desse objeto. Isso é um grupoide, é o grupoide fundamental, que generaliza o grupo fundamental, que é uma construção de topologia algébrica. Tá? Mas, então, você pode ter categorias onde todo mundo é isomorfismo. Tá? Tipo isso aqui. Certo. Eu ia falar de ordem parcial, depois eu falo. Ordem parcial e pré-ordem. Eu vou entrar logo em funtores. Tá dando para acompanhar? Tá legal? Uma coisa que talvez passe pela cabeça de vocês é o seguinte. A gente estava acostumado a estudar uma categoria por vez. Tem uma disciplina inteira para estudar grupos, uma disciplina inteira para estudar espaços vetoriais, uma disciplina inteira para estudar espaços de banda, que não sei o quê. Então, você estava com uma categoria aqui e começava a estudar como as coisas se relacionavam aqui, fazendo brincadeiras, não sei o quê e tal. Aí você fazia outra categoria, e ficava brincando com essas coisas. Agora a gente deu um zoom out e está olhando, está vendo, isso aqui é um tipo de coisa que chama categoria, isso aqui é um tipo de coisa que chama categoria. E se a gente desse um zoom out maior? E aí a gente desse um zoom out tão grande que uma coisinha aqui é uma categoria e outra coisinha aqui é uma outra categoria. Meio que a gente poderia pensar o seguinte: se eu tiver um jeito de fazer uma categoria corresponder com outra, será que eu não estou com uma categoria das categorias? O que a gente vai fazer agora é entender o que poderia fazer esse papel de seta entre as categorias, que vão ser os funtores. Tá? Que são bem mais comuns do que a gente imagina. Tá? Mas que diabo é um funtor? Reza a lenda que o pessoal que inventou categorias, Eilenberg e não, esse é outro. E MacLane, eles desenvolveram essa linguagem de categorias
para dar precisão à ideia de você ter essas correspondências que são funtoriais, que eles precisavam expressar isso de uma maneira mais organizada, e também para expressar um outro tipo de coisa que chama transformação natural, que eu não quero falar ainda o que é, mas assim, quando a gente tem a ideia de homotopia, a gente tem uma função, outra função, e pensa num jeito de deformar uma função na outra, né? A ideia de homotopia meio que é essa. Então, em algum sentido, se você pensar em função como sendo seta, função como sendo seta, a deformação é uma seta entre essas setas. Então, um jeito de você deformar uma seta na outra. Transformações naturais é como vai funcionar como uma espécie, muitas aspas aí, não me xinguem, tipo, quem for assistindo isso também não me xinga, muitas aspas, como se fosse uma homotopia entre funtores, transformação natural, e aí esse pessoal, eles inventaram esse negócio de categoria para conseguir expressar esses fenômenos que eles percebiam de uma forma mais organizada. Mas primeiro, funtores. Então, dadas duas categorias, C e D, queremos definir uma seta Fão de C para D de maneira razoável. A parte engraçada é que vão ter duas formas de fazer isso. Eu quero ver se eu consigo fazer vocês adivinharem como vai ser isso, usando a intuição que vocês têm das disciplinas que vocês já enfrentaram. Se bem que vocês já viram essas coisas nas ICs de vocês lá também, talvez você é o único elemento neutro para saber se vai dar certo ou não. Que os outros já estão poluídos, já viram isso antes. Como definir funtor? Vocês já viram a definição de funtor? Não? Especificamente não, mas eu aqui falou que é bem vazado. Tá. Aí você vai ver. Não, melhor. Quanto mais... melhor. Então, ó. A ideia é que seta meio que tenta generalizar a função. Então, é claro que usou um objetozinho A aqui, a gente espera que ele seja levado a um Fão do A. Então, eu tenho que mandar, a gente espera que isso aqui mande um objeto num objeto. Acontece que categoria não é só objeto. Categoria, objeto e seta. Então, eu posso ter uma setinha, vou chamar de Gzinho aqui. Posso ter uma setinha Gzinha de A para B aqui. Então, esse carinha aqui vai vir para um Fão do B. E agora essa seta eu tenho que mandar para algum lugar. O razoável
é que eu mande para uma seta que liga esses dois. Mas eu posso, não há por que exigir necessariamente que mantenha a mesma orientação, pode trocar. Mas a princípio, não vamos pensar tão assim lá na frente, vamos pensar que, ok, eu quero que mantenha a mesma orientação. Então, a seta Gzinho vai na seta F de Gzinho. Então, a princípio, o funtor tem que ser uma coisa assim. Mas se você imaginar uma categoria como um conjunto de terras, assim, dois conjuntos, numa série, tem como chegar isso como uma categoria, um funtor com uma categoria? O próprio funtor com uma categoria? É porque... Chegando nos elementos das categorias como terras. Então, olha, a categoria é tão flexível que muito provavelmente tem como pegar o que você falou e a gente sentar e encontrar um jeito de transformar numa categoria. Mas aqui a ideia, a princípio, é que a gente está pensando no funtor com uma correspondência entre categorias, a princípio. Então, no ponto de vista de fazer corresponder, está fazendo corresponder. Só que, volta lá para a álgebra, grupos. Um homomorfismo de grupos não é simplesmente uma coisa que pega elemento do grupo e manda no elemento do grupo, porque o grupo também tem uma outra coisa, ele tem uma operação, ele tem informação algébrica lá, e você espera que o homomorfismo respeite isso. Aqui também tem uma estrutura, dada pela composição. Então, o que frequentemente acontece de você ter uma outra seta aqui. Então, se a gente está mandando ir para o mesmo lugar, na mesma direção, esse bichinho vai vir para cá, e a seta H vai para a seta F de H. Tudo bem. Só que na categoria aqui da saída, da entrada, perdão, do domínio dessa seta, eu tenho uma terceira seta que não está explícita. Eu tenho essa seta, que é, pelo que a gente combinou, é a H bola G. Então, eu também, eu tenho essa composição. Então, a princípio, eu também posso mandar essa seta para essa, Fão de H bola G. Então, dessas informações, eu tenho uma seta, outra seta, e aqui desse lado tem uma quarta seta implícita, que é você fazer a composta dessas duas aqui. Você pode aqui fazer a Fão do H bola Fão do G, compor essa com essa. O que seria o natural se a ideia se a composição é a estrutura algébrica dessa categoria? O que você gostaria é que essa estrutura fosse compatível com essa estrutura. Então, como que você manifesta isso? Dizendo que isso é igual a isso. Quando você está num morfismo de grupos, você não pede que a F' do A operado com B seja igual a F' do A operado com F' do B? Aqui está no contradomínio, aqui está no... Aqui é a mesma coisa. Você vai pedir que, se você mandasse essa composta pelo funtor, você quer que seja a mesma coisa que
você compor as imagens, as individuais aqui. E uma outra coisinha, tem as identidades. Você quer que as identidades que sejam levadas nas identidades também. Então, esse esquema todo estranho, eu vou definir ele direitinho, vai ser a ideia de funtor covariante. Que é a terminologia padrão de chamar de funtor covariante, mas para mim devia ser só funtor ou funtor variante, porque quando a gente vê categorias duais, a gente vai ver que tem um princípio de você pegar um conceito e aplicar cor. Então, inicial, coinicial, final, cofinal, produto, coproduto, não sei o que, tem esse cor. Então, o covariante faz parecer que tem uma coisa que chama variante, e é esse que é o covariante. Mas, não, terminologia padrão é covariante, e o contravariante vai surgir da ideia que se a gente se permitisse inverter a seta. Se a gente, ok, eu não quero que mantenha a mesma direção, eu quero que inverta. Então, esse cara vai vir numa seta que é assim. Esse cara vai vir numa seta que é assim. Essa composta vai vir numa seta que é assim agora. E aí agora, quando eu faço a composição, G, bola, H. E aí o que você pede é que isso aqui seja igual a isso. E aí, quando isso acontecer, o funtor vai ser chamado de contravariante. Contravariante. Mas eu vou definir bonitinho, mas isso aqui é só a ideia por trás da definição. É uma correspondência entre categorias. Então, ela vai mandar objeto em objeto, seta em seta, e ela respeita as identidades. Então, manda seta identidade em seta identidade. E ela respeita as composições. Então, que horas são? 3h27, mais uns 15 minutos e tá bom. Então, definição. Oi? Bom, pô, é o que? Um podcast? Passou de 3 minutos. Não, o melhor ainda foi em Álgebra 2, que eu falei, eu achei que tinha como fazer um negócio com álgebra linear, eu olhei e não dá, porque tinha um termo quadrático, um negócio assim. Falei, fui feliz por 10 segundos. That's what she said. Enfim. Então, definição. Um funtor, dizemos... Será que a senhorinha vai aparecer aqui e dizer igual? Ah, tomara. É sinal de que está viva, né? Dizemos que F de C em D é um funtor AEC covariante então, dizemos que isso aqui
uma correspondência. É um funtor convariante se para toda seta Azinho em Bzinho G em C associa-se uma seta F de A, FG, FB na categoria D, tal que, primeiro, você quer que a F de 1 de A seja igual a 1F de A. Então, a imagem da seta identidade é a identidade na outra categoria da coisa correspondente para todo Azinho. E 2, se isso aqui acontece, Fão de G de H bola G é igual a Fão de H bola Fão de G para todas H e G setas na categoria C, tais que a H bola G está definida. Então, o funtor covariante é isso. O contravariante, ele é um funtor contravariante se as mesmas coisas, para toda seta, associa-se uma seta, aí aqui vai trocar a ordem, vai sair F do B para o F do A. Então, antes a setinha G sai de A para B, ela inverte a ordem. Tal que a condição 1 ainda é a mesma, a identidade ainda vai em identidade, ainda é igual, e a condição 2 troca a ordem aqui. Então, a Fona de um H bola G é igual a Fona de um G do G bola a Fona do H. Tudo bem? Melhor jeito de pensar de entender essas definições é vendo exemplos, eu acho. E o meu exemplo favorito é com funções contínuas, mas tem muito exemplo de funtor, muito exemplo de funtor. Nossa, trava de função contínua. Oi? Nossa, trava de função contínua. Função contínua? Por quê? Porque vai ter aquela fermentação no cara que está defendendo o doutorado, e aí perguntaram para ele o que era a função contínua, e ele se mandou. Aí ele riu. Aí ele disse: não, mas quando você quer definir uma função contínua, tipo, da forma mais fácil possível. Aí a gente começou a definir, tá bom, mas você falou tal coisa, o que é essa coisa? Porque eu sei que a gente passou as meia hora, só que ele perguntou cada coisa que a gente falava até a gente desistir. Gostei. Não, mas ele falou tipo uma exemplo. Ele falou: a mais fácil você explicar e tal coisa, né? O cara as próximas e mais próximas. Aí eu, poxa, eu tô explicando da forma técnica que você fala só isso, é outra coisa que eu lembro disso. Enfim. Exemplo, então.
Vai ser com função contínua esse aqui. Dado um espaço topológico X, temos como associar a ele um anel. Na verdade é uma R-álgebra, mas não importa o que é uma R-álgebra. O anel C de x em R, funções contínuas de x em R. Soma de função contínua é contínua, produto de função contínua é contínuo. Essa soma se comporta como um grupo, a multiplicação distribui com a soma, tem elemento neutro aqui vai ser a função que manda todo xzinho no 1, neutro multiplicativo. O zero é a função que manda todo xzinho no zero. É contínuo, tudo bonitinho, um anel. Então, olha o que a gente fez. A gente pegou uma função, a gente está associando a cada espaço topológico, estamos associando um anel. Não tem tudo para ser um funtor? Eu peguei dado um espaço topológico, eu consigo um anel. O que falta para ser um funtor? Eu tenho que dizer para vocês, vocês têm que dizer para mim, deixa eu chamar de C pelo menos, fica melhor. C de XR, chamar o funtor de C. Esse carinha, eu vou mandar no C de X, C de Y em R, funções contínuas de Y na reta. E agora a gente tem que dar um jeito de usar essa função f para cozinhar uma função entre os espaços de funções. Então, dado uma função, ou eu pego uma função aqui e mando uma função aqui, ou eu pego uma função aqui e mando uma função aqui, que de alguma maneira use a f. E aí, mas como será que faz? A parte mais legal de categorias, para mim, assim, é que quando você quer definir essas coisas, você não tem que ser genial para definir essas coisas. É só você olhar para... É tipo o abismo. Por isso que eu gosto muito desse tipo de dica. Você encara isso por tempo suficiente, em algum momento, ele vai olhar para você de volta. E aí você vai saber o que fazer. O que foi? Não, porque eu comecei a aula dizendo, não olhe para mim. É Nietzsche isso aqui. Você encara isso de volta, você encara isso em algum momento vai encarar de volta. Sem citação de Nietzsche na aula. Foi? Tá. Não lembro mais. Se você olhar muito tempo pro abismo, Entendeu? Sem citação de Nietzsche na aula. E não me sei. Vai chance de falar em abismo hoje. Eu acho que foi sem querer, quando eu falei, ficou pré. Disposto a falar essa